Boa noite a todos, meu nome é Alexandre Lauzide, mais uma vez dou boas-vindas a todos aqui nesse evento, nesse fórum online, na verdade uma live agora online nas sextas-feiras, durante o mês de dezembro, e nós temos hoje à noite, o nosso convidado especial é o Frederico Menezes, palestrante daqui de Recife, Pernambuco. O Frederico, ele é publicitário, nascido na cidade do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, exerce a função de diretor de marketing do Grupo Cavalcante Empreendimentos, já publicou 8 livros psicografados, entre eles Luz para a Vida Sem Fim, Ajuda-te, Fome de Amor e Páginas de Eternidades. O tema do Frederico hoje é muito, muito, muito empolgante. Ele vai falar sobre Chico Xavier e os extraterrestres. Então, mais uma vez, a honra estar aqui com o canal da UFO Piauí e a nossa organização, a Brasil UFO Network, a maior rede de ufologia e espiritualidade do norte e nordeste do Brasil, né? E convido a todos a adquirirem os livros espíritas canalizados pelo César Crispim, que está no site lá no ufopiauí.com.br, www.ufopiauí.com.br. Estaremos passando aqui ao longo da live, né, essa informação para vocês adquirirem os livros espíritas que estão lá à venda, né, para apoiar o nosso canal e nosso esforço na solidariedade com os nossos irmãos lá do interior do Piauí e do Maranhão, né? E não se esqueça de dar seu like, né? Inscreva-se no canal para que nós possamos crescer e trazer cada vez mais informações contundentes. Com vocês agora, o nosso amigo, o Frederico Menezes. Boa noite, Frederico, tudo bem? Boa noite, Alexandre, boa noite, pessoal do Brasil Network e o pessoal do UFO Piauí, e aos amigos internautas, aqueles que estão conosco aqui. Uma grande alegria de, mais uma vez, estar participando com vocês sobre um tema tão fascinante, né, tão empolgante, quanto é a questão de vida extraterrestre, espiritualidade, e, sobretudo, inserindo a figura extraordinária, admirável, venerável Chico Xavier, a maior antena psíquica do último século, inserindo na nossa conversa, né? Com certeza. No final da palestra, nós vamos abrir espaço para todos perguntarem fazerem suas perguntas, né? Diretamente para o Frederico, né? Referente ao tema dele, ou outras coisas que vocês queiram saber sobre a doutrina espírita, né? Aqui está o Vanderlei também, ele vai estar anotando as perguntas, né? Nós já temos aqui cerca de 128 pessoas na live aqui, conversando com a gente. Parabéns aí pela audiência, né, Frederico? Então, Vanderlei, boa noite para você. Boa noite, Alexandre, boa noite, Frederico, boa noite a todos. Por incrível que pareça, eu já tenho uma relação de perguntas aqui para o Frederico. Muito bem. Muito bem. A expectativa é muito grande dessa sua palestra, Frederico. A gente vai ter quanto tempo de exposição? A palestra pode ser de 1 hora ou mais, se quiser, né? 1 hora, e depois, quando você encerrar a sua palestra, você nos avisa, encerramos, a gente abre aí para o Vanderlei entrar, né, e eu entrarmos no final para a gente fazer as perguntas que o público está demandando de você. Ok? Muito bem. Ok. Então, vamos dar a live de hoje à noite. Frederico Menezes aí com o tema Chico Xavier e os extraterrestres. Quero também agradecer ao César Crispim pela essa oportunidade aí de participar desse evento, dessa live, né?
que é organizado por ele e a nossa organização, para trazer a ufologia e a espiritualidade para o público brasileiro. A todos aí, uma boa noite, boa live para vocês, e nos encontramos no finalzinho dessa palestra, ok? É com você agora aí, Frederico. Muito bem. Bom, meus amigos, antes da gente fazer uma abordagem direta sobre a participação do Chico Xavier nas ideias referentes a extraterrestres, gostaríamos de expor inicialmente qual é o pensamento da doutrina dos espíritos a respeito de extraterrestres, a respeito da possibilidade da vida em outros mundos. É muito interessante que um dos princípios básicos do espiritismo é exatamente a pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita, que surgiu no meados do século XIX, e, portanto, até mesmo, obviamente, bem antes da astronomia mais desenvolvida que nós temos agora, bem antes do telescópio Hubble, bem antes, claro, do homem ter ido ao espaço, de ter desenvolvido aparelhos para fotografar as nossas galáxias, as galáxias do nosso universo conhecido, já são bilhões e bilhões de galáxias fotografadas pelo Hubble. Bem antes, portanto, no século XIX, nós podemos dizer que o pensamento trazido pelos espíritos superiores Allan Kardec foi extremamente ousado, muito avançado para a época, colocando um ponto de vista muito mais largo. Ainda naquele período, havia-se uma certa crença desenvolvida de que a Terra seria uma espécie de centro do universo. Que a vida no nosso planeta, talvez, e muitos achavam isso, talvez a Terra tivesse sido o planeta privilegiado para conter a vida. E que, portanto, não havia como mensurar a possibilidade de existirem outras humanidades em outras localidades. Durante o período medieval, uma ou outra mente mais avançada, espíritos mais maduros e evoluídos, trouxeram conceituações um tanto quanto ousadas para a sua época. Nós podemos citar Giordano Bruno, sacerdote católico, que dedicava-se também à astronomia, isso no período século XV, XVI, não recordo bem. Giordano Bruno, inclusive, foi até queimado na fogueira. E Giordano Bruno defendia uma ideia que entrava em conflito profundo com a própria Igreja Católica a que ele servia. Giordano, ele tinha absoluta segurança e falava com muita convicção em suas explanações, em suas oratórias, de que a Terra não seria o único planeta habitado no universo, que Deus deveria ter espalhado a vida em outros mundos. E ele recordava sempre a frase de Jesus que dizia: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Giordano Bruno, com pequenas lunetas, estudava algo do espaço. Agora, dá para imaginar que, na sua época, séculos atrás, este aparelho, embora já ampliasse a visão da criatura para fora do planeta, mas era extremamente primário, era extremamente limitada a visão. Mas Giordano Bruno, sendo um espírito maduro, sendo, ao nosso entender, um grande visionário, para semear e preparar o caminho às novas informações, ele defendia, inclusive nas suas abordagens, a pluralidade dos mundos habitados. Nós havemos de convir que Galileu Galilei quase foi queimado, quase foi levado à fogueira da Santa Inquisição, porque defendia a ideia de que a Terra não era o centro do universo, que inclusive acreditava-se à sua época que o Sol girava em torno da Terra. E ele, Galileu Galilei, tinha absoluta certeza já que era a Terra que girava em torno do Sol. Posteriormente, o maior conhecimento a respeito não só do nosso sistema planetário, mas também a concepção de que a Terra, nosso sistema solar, fazia parte de um aglomerado de estrelas e satélites e planetas que formariam a nossa galáxia, o nosso conjunto de astros que navegava no espaço, a nossa Via Láctea, que ganhou este nome porque o seu formato espiralado lembrava como se fosse leite derramado ao longo do caminho. Daí o nome Via Láctea, ou seja, caminho de leite. Bom, no século XIX, os espíritos já informavam Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que a Terra
não era nem mesmo o centro, óbvio, da nossa galáxia, que a Terra era um dos menores mundos em expressão moral e intelectual, e até também no seu tamanho. Era só verificar que Júpiter é infinitamente maior do que o nosso planeta, Saturno é outro gigante gasoso. Então, a Terra não teria essa importância no sentido de ser o centro da vida. Os espíritos também disseram ao senhor Allan Kardec, diante de uma pergunta que ele fizera, se em outros mundos a vida, né, continua a existir com a humanidade, com seres inteligentes, e os espíritos responderam ao codificador do espiritismo que sim, e que, na verdade, todos os mundos que existiam no espaço, eles estavam habitados. Porém, e aí eles fazem esta observação, habitados por formas humanoides de vida, porém, não significando que todas as formas de vida do universo teria que ter a mesma configuração que nós temos aqui na Terra. Porque esta ideia, afirmavam os espíritos, era próprio do orgulho e da vaidade humana, acreditar que todas as expressões de vida inteligente no universo teria que ter a mesma configuração e constituição que tem o nosso corpo. Daí porque muitos cientistas, ao observarem a natureza inclemente de determinados mundos, como, por exemplo, Vênus, só para ficar aqui em nossos mundos do nosso sistema solar, Vênus é uma verdadeira fornalha. É impossível um ser humano viver em Vênus, porque ele derrete até chumbo as altas temperaturas concernentes à atmosfera de Vênus, cercada por nuvens de enxofres e outros elementos. Júpiter, o gigante gasoso, não teria nenhuma condição de se suportar a vida humana em Júpiter ou em Saturno, face à grande presença da pressão e as características gravitacionais desses mundos. Mas os espíritos disseram a Allan Kardec que nós precisávamos romper esta mentalidade de que toda forma de vida existente no cosmos teria que ter essa constituição como o nosso, de carbono, oxigênio, hidrogênio, que existiam configurações de organismos apropriados às características de cada mundo. E que, portanto, o que seria apropriado à vida humana aqui na Terra, necessariamente não teria que ser devidamente apropriado para outras formas de vida, também humanoide, mas em outros mundos. A sabedoria de Deus, a inteligência divina, não permitiria que se criassem tantos astros ao infinito apenas para embelezar a visão dos seres humanos na Terra. Até porque os nossos olhos só conseguem perceber, observando o espaço, mais ou menos cerca de 3.000 estrelas. E aquelas outras que se perdem à distância e que o nosso olhar não alcança, serviria para quê? Nem para enfeitar os nossos olhos. Quando a gente desenvolveu aparelhos muito mais avançados, conseguimos detectar, por exemplo, bilhões de galáxias, não estou falando estrelas, galáxias, semelhantes às nossas e até muito maior do que a nossa galáxia Via Láctea. Então, para que Deus, ou para que uma força teria criado tanta coisa, se não serviria apenas para embelezar o nosso senso estético, o nosso senso de observação? Os espíritos também disseram a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que a Terra não seria nem mesmo o mundo mais desenvolvido em inteligência e muito menos em moral, que nós estaríamos habitando aqui na nossa Terra um dos mundos mais atrasados, aonde a vida se manifesta. Este foi um ponto. Outro ponto interessante que os espíritos abordaram no século XIX e que a física moderna só veio atestar a partir da década de 70 do século XX, foi a questão referente a diferentes frequências vibratórias da matéria. Ou seja, a matéria existiria numa frequência vibratória que escaparia aos nossos aparelhos terrestres. A nossa capacidade de captar essa matéria que vibrava ou que vibra
numa condição diferente. E os nossos olhos, muito menos, teriam capacidade de enxergar aquilo que estaria acima da nossa capacidade cerebral de captar formas ou matérias que vibrassem acima da nossa capacidade. É só para a gente entender e ilustrar. Nós temos, por exemplo, as frequências vibratórias infravermelhas e ultravioletas. Infravermelho, tudo aquilo, todas as cores que vibram abaixo do vermelho. Ultravioleta, todo tônus vibratório para além do violeta, que é o último aspecto que a gente alcança na configuração do nosso cérebro, no poder de captação do nosso cérebro. Tudo aquilo que vibra acima de determinado diapasão escapa à nossa capacidade de percepção. E até os nossos aparelhos terrestres, embora já mais avançados do que no século XIX, ainda não desenvolvemos mais amplitude para penetrar em dimensões da matéria que estão muito além da nossa capacidade. Tá certo? Então, os espíritos no século XIX já abordavam para Allan Kardec a questão de que a gente precisava entender. E nós não podemos mensurar a vida e o universo apenas pelo nosso padrão. Às vezes, o cientista descobre um planeta e diz: este planeta não teria condições de aceitar a vida como a conhecemos. E é muito bom que, ultimamente, eles têm colocado isso. Não há como ter vida em tal planeta como a conhecemos. Porque muitos cientistas já estão assimilando, já estão refletindo de que a vida é tão diversa que necessariamente não teria que ser como nós a conhecemos. O próprio estudo da vida no nosso planeta Terra, aqui mesmo na Terra, você tem, por exemplo, formas de vida dentro dos vulcões. Seres que respiram uma atmosfera que seria para nós tóxica e venenosa. Porque nos vulcões, a predominância do enxofre e de outros elementos químicos altamente nociva à vida humana. Existem no interior dos oceanos formas de vida que não recebem a luz solar. É tão profundo no interior do oceano que a luz do sol ali não penetra. Mas os seres viventes, peixes, animálculos, lá nas regiões abissais dos oceanos, eles desenvolveram as condições próprias, desenvolveram corpos luminosos, que se autoalimentam de uma luz que eles produzem, demonstrando a sabedoria, demonstrando a inteligência suprema que organiza a vida de todas as maneiras e nos lugares mais diversos. Então, se na Terra haveria essa diversidade de seres vivos que respiram e se manifestam em condições adversas ao ser humano, então havemos de convir que a colocação dos espíritos é perfeitamente racional e lógica, de que existiria mundos cujos corpos dos seus habitantes diferem dos organismos dos seres humanos. São corpos energéticos, podem ser corpos de plasma, podem ser corpos semelhantes ao que nós chamamos de plástico transparente. Isso é apenas para ilustrar, viu, gente? Enfim, corpos configurados ou formados por elementos que para a gente seria altamente corrosivo, mas nestes mundos seria perfeitamente equilibrados. Os espíritos afirmaram isso ao Sr. Allan Kardec. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que está no Livro dos Espíritos, quando os espíritos, Allan Kardec pergunta se a definição de matéria, que na época de Kardec, século XIX, era dada, se estava correta. E os espíritos responderam para Kardec: hoje, no seu ponto de vista, sim. Porém, guardai a certeza que aonde acrediteis que há um vácuo, um vazio, existem formas de matéria que vossos aparelhos não podem perquirir nem penetrar. Lá no Livro dos Espíritos, falando de tipos de matéria que nós não identificamos nos nossos conceitos e que, portanto, segundo os espíritos, não há vazio no universo. Onde a gente pensa que está vazio no cosmos, está preenchido por matéria em diversas dimensões,
em estados vibratórios diversos, e que, por isso, nossos aparelhos e a nossa visão não conseguem penetrar. Apenas identificando aquela matéria que está sólida dentro do nosso raio de vibração. Então, todos os mundos que se manifestam, todos os astros que estão no mesmo campo vibratório da Terra, a gente identifica. Mas olha, gente, como isso é interessante. Hoje, a astrofísica mais avançada lida com a matéria escura, com a energia escura, que são energias e matérias ainda desconhecidas da conceituação científica terrestre, mas já adivinhada, percebida, calculada pelos astrofísicos. A matéria estranha, segundo grandes astrofísicos do nosso planeta, a matéria escura, ela constituiria cerca de 85% da matéria do nosso universo. Portanto, nós só conhecemos cerca de 10 a 15% da matéria do nosso universo, que está nos satélites, nos planetas, nas estrelas, nas nebulosas, que são ninhos de formação de mundos. Então, o restante de forma material se encontra em outra dimensão vibratória, exercendo de alguma forma a sua influência no cosmos, mas ainda não identificado pela nossa ciência. Os espíritos também disseram a Allan Kardec, posteriormente, através de outros médiuns sérios, inclusive Chico Xavier, que existiria, portanto, infinitos níveis de dimensões da matéria e da própria vida. Que existiriam mundos onde os espíritos reencarnam e desencarnam. Só que estes mundos não são detectáveis por nós, porque eles estão numa frequência de uma outra dimensão da matéria. Portanto, fica claro que nós não estamos falando aqui de mundo espiritual. Não estamos falando aqui de mundos onde residem os espíritos que deixaram a matéria, que deixaram a Terra através da morte. Não. Estamos falando de mundos onde se reencarna e desencarna. Só que mundos mais sutis, mundos mais rarefeitos, mundos em condições vibratórias mais avançadas, mundos de grande desenvolvimento intelecto-moral. Então, já colocado isto como a introdução da nossa abordagem, verificamos a largueza do pensamento espírita quanto ao tema. Tema este que cada vez mais começa a ser melhor discutido, difundido, divulgado no próprio meio espiritista, exatamente porque os tempos são chegados de abordarmos com mais profundidade a presença dos nossos irmãos em humanidade de outras plagas, de outros níveis, irmãos que nos visitam de outros mundos físicos, irmãos que nos visitam de outras dimensões, onde eles desenvolvem-se e evoluem. O próprio Allan Kardec publicou na sua revista espírita, que ele editou durante 12 anos, algumas comunicações de espíritos que tinham vivido na Terra e que agora estavam vivendo em outros mundos, inclusive no nosso sistema solar. Foi muita ousadia do qualificador, que era um homem muito circunspecto. Allan Kardec era o bom senso encarnado, era um homem de extrema racionalidade. Ele era filho do iluminismo. Então, Allan Kardec era extremamente ponderado, mas estava tão convicto da profundidade, da beleza, da logicidade apresentada pelos espíritos superiores a respeito da vida em outros mundos, ele chegou a publicar comunicações de determinadas entidades espirituais que na Terra foram geniais e que estavam agora vivendo em outros mundos. Mundos, inclusive, do nosso sistema solar. Que os nossos aparelhos não detectam essas vidas porque são formas de vida reencarnadas, como eu citei, numa outra condição, uma outra habitação. Ali tem comunicações de espíritos, como de Mozart, como de Palissy, um grande ceramista, que ambos vivendo em regiões de um planeta aqui do nosso sistema solar. Mas aí eu chamaria atenção na contribuição do Chico Xavier para a abordagem, que é, inclusive, o tema central nosso para agora.
Chico Xavier, na década de 30, portanto, relativamente pouco tempo depois da codificação do Espiritismo, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi a 18 de abril de 1857, Chico Xavier publicou um livro intitulado Cartas de uma Morta. Esta obra ele psicografou do espírito Maria João de Deus, que foi a sua mãe, na encarnação em que ele fora Chico Xavier. Portanto, a mãe de Chico Xavier trouxe, através do Chico, informações muito interessantes, não apenas sobre a vida após a morte, não apenas sobre a esfera espiritual que ela habitava, mas ela trouxe informações extremamente interessantes sobre 3 mundos. Olha só, 3 mundos. Neste livro, Cartas de uma Morta, publicada pela editora Allan Kardec, a LAC. Quais são os 3 mundos? Ela aborda a civilização ou a vida em Marte. Ela aborda uma visita que ela fizera com seu guia espiritual ao planeta Saturno e descreve algo desta civilização. E ela visita também, acompanhado deste mesmo benfeitor, o seu mentor espiritual, um mundo fora do nosso sistema solar. Veja, gente, na década de 30, só agora que eu falo é de 12 anos para cá, que nós começamos a detectar planetas extrasolares. Mas na década de 30 do século passado, Maria João de Deus fala de uma visita que ela fizera a uma civilização em um planeta que era cercado por 3 sóis, portanto, um planeta no sistema trinário. E agora há pouco nós vimos informações de que fora descoberta um mundo circundado por 3 sóis. Não sei se foi este a que ela se refere, mas ela lá esteve e faz a descrição da beleza deste mundo trinário, em que um sol estaria no poente, um outro sol estaria quase acima e um outro terceiro estaria surgindo no horizonte. Ou seja, um planeta onde praticamente não haveria noite, mas haveria sim mudanças de matizes, porque estes sóis, estas estrelas, estavam em distâncias diferentes, portanto, matizando a atmosfera deste mundo interessante com cores diversas e, ao mesmo tempo, com, por exemplo, um sol era, de alguma forma, mais ameno, o que seria talvez a noite neste mundo diferente. Segundo ela descreveu, a civilização deste planeta extrasolar, cercado por 3 sóis, seria uma civilização altamente avançada, intelectual, cientificamente e moralmente. Seria um mundo feliz, habitado por espíritos altamente evoluídos, e era um verdadeiro paraíso de beleza, de grandeza e de encantamento. Saturno, voltando aqui para o nosso sistema solar, segundo Maria João de Deus, a mãe do Chico, seria também um mundo altamente avançado, mas muito mais avançado do que a civilização atual marciana. Aí a gente para pensar o seguinte, gente, os aparelhos, as sondas espaciais da Terra já pousaram em Marte, já fotografaram Marte, já filmaram Marte, e é um mundo inóspito, é um mundo sem vida, é um mundo formado por rochas, antigos canyons, antigas correntezas d'água, confirmando aquilo que eles já preconizavam, os cientistas, que Marte, há bilhões de anos atrás, já tivera características parecidas com a Terra, com rios, lagos e provavelmente florestas, quem sabe até vida. Muito bem. Na década de 70, fizeram uma pergunta a Chico Xavier a respeito dessa informação. Perguntaram a ele, Chico, algumas sondas da Terra, e foi a época em que as primeiras sondas chegaram ou ficaram na atmosfera de Marte fotografando, disseram, Chico, mas foi detectado que ali era apenas um mundo rochoso,
e não foi encontrado nenhuma cidade, nada. E a sua mãe escreveu por seu intermédio, descrevendo uma civilização marciana. Como você explica isso? Aí ficou aquilo no ar. Será que Chico estava obsidiado? Será que foi um espírito enganador? Será que foi um engodo, uma farsa? Mas aí o Chico deu uma resposta que só posteriormente seria confirmado, atestando a dignidade e o filtro maravilhoso que era a mediunidade, que foi a mediunidade de Chico Xavier. Ele respondeu: meus irmãos, aguardemos a passagem do tempo, porque a nossa ciência no futuro irá detectar que existem formas da matéria em uma condição vibratória que escapa aos nossos aparelhos e muito mais ainda aos nossos olhos. O tempo trará a devida resposta para a questão. E ele então confirmava que a descrição dada por Maria João de Deus, por seu intermédio, se referia a uma vida encarnada, física, mas uma vida física em outra dimensão, no solo marciano, que para nós apenas se apresentava a matéria no mesmo feixe de vibração que a Terra. E esse tipo de vida lá em Marte não existiria, porque a vida de lá teria evoluído e teria alcançado um patamar vibratório diferenciado. Quero também ressalvar que não foi apenas o Espírito Maria João de Deus que fez referência a uma vida extraterrestre em outro mundo. O Espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, também abordou a mesma coisa, o mesmo teor, a vida em Marte, numa dimensão diferenciada da matéria, e descrevia algo muito parecido, sim, com o que Maria João de Deus também teria abordado. Então, a gente já vê que na década de 30, quando Chico estava ainda em Pedro Leopoldo, ele já fazia, ele já recebia dos espíritos abordagem descrevendo a vida em outros mundos. Chico Xavier participou, como creio que todos os nossos amigos que estão participando conosco, assistiram, já ouviram falar, talvez já viram no YouTube, o programa Pinga Fogo, que foi um dos maiores, talvez o maior sucesso da televisão brasileira em todos os tempos. Um programa que era para durar 1 hora, durou parece que 3 horas, face à grande audiência, à enorme curiosidade do público de ouvir o que o médium Chico Xavier teria para dizer. Isto numa época, final da década de 60, começo da década de 70, quando Pinga Fogo, que era um programa muito conceituado, que só levava, em geral, políticos e administradores, empresários, para ser entrevistado nesse programa, pela primeira vez levava um sensitivo, um médium, uma espírita, que já era muito famoso, o Chico Xavier. Mas, a partir daí, explodiu o prestígio de Chico Xavier nesse programa. Pois bem, foi no Pinga Fogo que o Chico Xavier, então, respondeu a indagações, né, dos seus entrevistadores sobre a vida em outros mundos. E ele foi taxativo, foi muito seguro. Primeiro, reforçando que o Espiritismo, na codificação, já nos traz de que todos os mundos são, de alguma forma, habitados, que existem outras humanidades e que nós, os espíritos, evoluímos para alcançar a plenitude, a perfeição relativa e a pureza espiritual, reencarnando não apenas na Terra, mas também em outros mundos. Isso significa dizer que todos nós já podemos ter vivido em outros mundos. Estamos hoje na Terra, iremos sim, com certeza, reencarnar em outros planetas, porque é assim que se concretiza a evolução, a purificação espiritual de todos os seres criados por Deus. Então, Chico Xavier reforçou isso no Pinga Fogo e reforçou também que chegaria o tempo, que se aproximavam os anos, em que a nossa ciência avançaria de tal forma que começaria a vasculhar melhor o universo e entenderia que nós não estamos sozinhos. Da mesma maneira, Chico Xavier também descreveu, neste Pinga Fogo, a questão referente a formas de vida diferente da nossa,
mas que seriam espíritos humanos, espíritos criados por Deus, mas que em cada planeta se envergaria um corpo apropriado à atmosfera e à constituição dos elementos daquele mundo, ou deste ou daquele mundo. Então, gente, Chico foi extremamente feliz e clássico a respeito disso. Em outras entrevistas, ele também falava a respeito de nossas visitas, das visitas que recebíamos de irmãos nossos em outras terras. Quem desconhece, por exemplo, na história da humanidade, dos povos mais remotos, a presença, pelo menos teoricamente, identificado, de companheiros extraterrestres, de naves diferenciadas. A história registra muitos fenômenos, muitas passagens que nos fazem refletir na presença de objetos voadores não identificados em várias épocas da humanidade. O livro de Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, fez um sucesso tremendo porque ele conseguiu apresentar de uma maneira muito lógica, com fotos, citando os diversos lugares, né, que só uma presença de objetos voadores não identificados justificariam determinados templos, monumentos, determinados desenhos gigantescos, né, como no Peru, desenhos enormes que só podem ser vistos do espaço, numa época que não havia naves espaciais na Terra, não havia aviões, não existiam naves espaciais, não existiam aviões. Então, essas indicações, ou esses elementos indicativos, demonstram e reforçam a concepção de que nós sempre fomos visitados por irmãos nossos de outros planetas. Dentro dessa reflexão, dentro dessa abordagem, dentro desse ponto de vista doutrinário, de princípio básico do Espiritismo, sim, a gente também confirma os espíritos nobres, não tem nenhum tipo de dificuldade de confirmar, sim, que em todas as épocas nós fomos visitados por nossos irmãos. O conceito apresentado pelo Espiritismo é que nós formamos uma família e que mundos atrasados como a Terra, onde boa parte ou uma parcela considerável desta humanidade é formada por espíritos rebeldes, agressivos, beligerantes, de sentimentos vigorosamente violentos, alimentados por orgulho, por ambição, terrível. Esses mundos são como, ou são semelhantes a espécies de presídios, vamos usar assim essa expressão, presídios do cosmos. São humanidades tão rebeldes que perturbariam a vida nos mundos mais equilibrados, mais harmônicos. Por isso que a nossa população é uma população detida ainda no nosso planeta. A partir da final da década de 60, quando o homem conseguiu chegar à Lua, foi que nós começamos a exercitar a saída para o cosmos, uma espécie de movimento para que venhamos a ser reintegrado à grande família cósmica planetária. Se a gente puder fazer uma analogia, nós temos aqui em Recife o presídio Aníbal Bruno. Há aqueles que estão internos e não podem sair. Aqueles que podem ter alcançado determinado mérito e estes podem trabalhar fora durante o dia e só se recolher à noite. E aqueles que pagam seu débito e ficam livres do sistema prisional. Então, nós podemos interpretar por analogia, isto que eu falei agora há pouco, como sendo nesta direção. Nós estamos encarcerados no nosso mundo e começando agora a exercitar o semi-internato. Já começamos a vasculhar as estrelas, já saímos do nosso mundo, já circundamos a Terra, já pisamos na Lua, já dilatamos a nossa visão, já lançamos sondas espaciais não habitadas para pousar em Vênus, em Marte, penetrar em Saturno, chegar até Júpiter e fotografá-lo. As nossas sondas espaciais já tiveram algumas que saíram do sistema solar, fotografaram Plutão e foram embora para além do nosso sistema planetário. Então, isto é um exercício para que, dentro em breve, no aperfeiçoamento da nossa humanidade, a Terra irá ascender
no concerto dos mundos. Porque, segundo o Espiritismo, existiriam mundos primitivos, mundos de expiação e provas, que ainda é a Terra, mundos regenerados, que a Terra vai se tornar, estamos em transição, mundo regenerado já é formado por almas propensas ao bem, espíritos mais voltados para buscarem sua espiritualização. E, posteriormente, veriam mundos felizes e mundos celestiais ou superiores, que seriam muito mais avançados, mundos desmaterializados, conforme a nossa visão de matéria. E aí se prossegue em direção a espíritos puros, que são aqueles que passam apenas a habitar o mundo espiritual, só reencarnando em missão, se assim for necessário. Então, meus amigos, Chico Xavier foi um grande propagador, né, de maneira muito lógica e equilibrada, a respeito da infinidade de possibilidades da vida. Mas o Geraldo Lemos Neto, que teve um período convivendo com Chico Xavier em Uberaba, Pedro Leopoldo em Uberaba, Geraldo Lemos Neto, ele narra, e aí é o depoimento dele, né? Eu não vejo por que ter qualquer dúvida a respeito, ele conviveu com o Chico, é uma pessoa muito séria, ao meu ver, uma pessoa muito dedicada, é um trabalho belíssimo, ao meu ver, do Geraldo Lemos Neto, e ele traz uma informação muito interessante de uma experiência que fora vivenciada pelo nosso Chico Xavier, certa feita. E aí narra, ou conta o nosso querido Geraldo Lemos Neto, que Chico Xavier estava viajando em direção a Franca, em São Paulo, de carro, numa madrugada. Ele e mais duas pessoas, né, o médico deles, não falha a memória, e um outro amigo, que me escapa agora o nome, e em determinado instante, segundo narra Geraldo Lemos Neto, eles teriam visto uma luz muito brilhante, que os acompanhava e clareava, inclusive, aquela madrugada, o ambiente em volta. Eles ficaram um tanto quanto assustados com aquela luz, com aquela característica diferente, viram que era algo, seria um objeto voador não identificado, e segundo narra o Geraldinho Lemos, Chico pediu que parassem o carro, pararam, e aí, provavelmente, claro, por intuição, Chico diz da presença de Emmanuel ali com eles no carro, Emmanuel, guia espiritual do Chico, e pediu que eles orassem, ficassem em oração. Após dizer isto, todos os três entraram em oração, e aí eles descrevem, né, e foi descrito, segundo o Geraldo Lemos Neto, Chico descreveu, que da nave desceu um indivíduo de cerca de quase 1,90 m a 2 metros de altura, muito magro, quase esquelético, mas com a forma humana. Esse ser pousou, olhou na direção do carro, e Chico ficou orando porque Emmanuel disse que orassem porque aquele indivíduo, aquele ser, não era dos melhores, não era das entidades esclarecidas, era um espírito que tinha determinadas características, lamentavelmente, ainda atrasadas, né? De certa forma, talvez violenta, ficaram em oração, e a oração funcionou, ainda segundo o Geraldinho Lemos. Aquela entidade desistiu de ir em direção ao carro, retornou à nave, e aí, segundo foi narrado, viram que houve uma abdução de um animal naquele instante. Chico Xavier, então, diante de uma pergunta do Geraldo Lemos a respeito dos que nos visitam vindo do mundo de outros mundos, ele disse, Geraldinho, a maioria que visitam a Terra faz parte da chamada família galáctica nossa. A maioria vem de mundos mais avançados que a Terra, mais espiritualizados que o nosso planeta, desenvolvidos moralmente, portanto, com um senso ético, respeitável, digno e nobre. Apenas um percentual reduzido seria de entidades no mesmo naipe ou inferior ao nosso, embora com grande desenvolvimento científico, porque eles já conseguem vencer as grandes distâncias, mas ainda com determinados sentimentos não muito adequados, alguns chegando até a desrespeitar as humanidades que eles visitam. São poucos
mas existem. E há toda uma proteção do mundo espiritual, do mundo superior, referente a esse tipo de situação. É claro que quando nós estudamos o livre-arbítrio, quando nós estudamos, por exemplo, que os habitantes de um mundo como a Terra encontram-se de alguma forma vulneráveis a determinadas circunstâncias dolorosas face os seus débitos do passado, a maneira como vibramos, então entendemos por que alguns desses visitantes extraterrestres negativos, diríamos assim, conseguem, de alguma forma, penetrar a nossa atmosfera e fazer as suas pesquisas, as suas averiguações, né, que eles vêm fazer. Repito, seriam eles uma quantidade diminuta, mas existiria. A grande maioria são de humanidades, irmãos nossos de outros mundos mais avançados e melhores, que querem contribuir de uma maneira até mais ostensiva dentro em breve com o progresso do nosso planeta. Ainda segundo o depoimento do próprio Geraldinho, que aí causou muito impacto no meio, até no nosso meio espírita, foi lançada aquela obra Não Será em 2012, em que é narrado, segundo Chico Xavier, se até 2020 a gente não entrasse, até 2019 não entrássemos numa guerra nuclear, teríamos avanços consideráveis da nossa ciência e seria permitido que esses nossos irmãos de outras plagas, de outros orbes, de outros mundos, se manifestasse de maneira mais ostensiva, trazendo, inclusive, enorme contribuição para que a nossa humanidade venha vencer muitas doenças e venha desenvolver a nossa tecnologia a um ponto de tornar a vida na Terra bem melhor. Isto bate muito, gente, com a visão espírita a respeito da transição que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos experimentando. A Terra caminha para se tornar um mundo melhor, onde só reencarnará aqui neste planeta almas mais propensas ao bem, os mais voltados ainda endurecidos para o ódio, para os crimes, para os graves deslizes, estes não mais poderão aqui viver, irão reencarnar em outros mundos, apropriados às suas condições mais densas. Por quê? Porque a Terra está destinada, dentro de um planejamento cósmico, dentro de um planejamento do Cristo, que é o nosso governador espiritual, a passar para uma condição melhor agora, nessas décadas que virão, na proximidade de novo século. Então, os espíritos endurecidos, as almas que vibrem de maneira infeliz, não mais poderão reencarnar aqui. Vão reencarnar em outras escolas abençoadas para que efetuem o seu progresso. Levarão da Terra os conhecimentos que eles adquiriram aqui. E lá nesses mundos expiatórios, eles não só irão expiar o endurecimento do coração, os crimes que tenham cometido ao longo de muitas encarnações, como vão levar a contribuição para mundos mais retardados da sua inteligência, da ciência que conheceram aqui, irão fazer esses mundos também progredir. Enquanto que a Terra se emancipará, e aí fará parte, sim, da grande família cósmica a que nós pertencemos. Então, nós vemos com grande esperança e beleza a proximidade de alguns anos lá na frente, a persistência de buscarmos valores espirituais mais dignos, a elevação de nossos propósitos, da nossa ânsia, do cultivo de qualidades espiritualizantes, para que a gente possa ser receptivo à presença de nossos irmãos mais avançados de outras humanidades. São irmãos nossos e vivem, progridem, trabalham em nome de Deus em outros mundos, apoiando planetas mais atrasados para auxiliá-los no progresso. E Chico Xavier, ele foi muito enfático, tanto no Pinga Fogo, quanto na psicografia, né, em que ele narra a vida em outros mundos, né, os espíritos narram através dele, em entrevista que Chico Xavier deu a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Assim como, por exemplo, os médios mais conceituados da atualidade, né, aqui no nosso país,
e por que não dizer do mundo, né? O Divaldo Pereira Franco, na sua obra Transição Planetária, faz referência a um tema que está também na codificação espírita, que é a transmigração progressiva e a solidariedade entre os mundos. E aí ele narra que habitantes de um mundo muito avançado, que circunda a estrela Alcione, né? Alcione é uma estrela, e existiria alguns mundos em torno de Alcione, mundos estes mais espiritualizados, muito avançados, e destes mundos estão vindo reencarnar aqui na Terra, contribuir diretamente com o nosso planeta, essas almas mais maduras, que farão um verdadeiro movimento de renascimento espiritual, de aprofundamento do renascimento espiritual da nossa humanidade. E nós temos também algumas informações, também nas nossas mesmas instituições, a presença não só desse pessoal de Alcione, mas de outros também, porque isso não é novo, né? Esse tipo de intercâmbio, esse tipo de contribuição sempre existiu, né? É só pegar a história da humanidade e a gente vê que em determinado período há um salto de qualidade. Em determinado período da humanidade sempre aparecem gênios, almas precoces, espíritos mais avançados, criaturas iluminadas, que promovem o progresso da civilização. Sempre existiu isso, né? E muitos deles vêm de mundos mais avançados. Já habitaram aqui na Terra várias vezes, foram promovidos, estão em outros mundos, mas vêm aqui em missão. Lembra do período do Renascimento? Quando renasceu, estava na Terra, mergulhado aqui no nosso planeta, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo e tantos outros. Lembra aquele período que estavam reencarnados na Terra, Beethoven, Franz Liszt, Frédéric Chopin, né? E tantos outros luminares das artes. Então, nós estamos já no limiar exatamente de uma experiência desse porte. Num sentido mais coletivo ainda, almas que já estavam em outros mundos, habitando em outras plagas mais avançadas, vêm por amor à verdade, por amor ao bem, por amor à luz, e sob a solicitação do Cristo, de Jesus, que é o nosso governador espiritual, estas criaturas vêm reencarnar aqui, né, para acelerar o nosso progresso. E eu, particularmente, eu não tenho dúvida que poderemos ter em breve, sim, um contato mais ostensivo, mais aberto, mais direto entre as naves desses nossos irmãos, né? E eu acho que ele já tem esse contato com algumas criaturas, inclusive pessoas de destaque da nossa civilização, mas agora seria de uma forma ostensiva, de uma forma mais aberta, porque são chegados os tempos em que as grandes verdades elas vão ser cada vez mais patenteadas, vão ser cada vez mais expressadas, né, de forma muito clara, muito nítida, muito objetiva, né? Então, dessa forma que a gente vê o quanto o Chico Xavier ele foi importante. Quando a gente estuda a obra do Chico, a gente verifica que ele trouxe informações através de sua psicografia, assim como através de entrevistas, contribuição magistral a respeito disso aí. Olha que Chico fez referência, sim, à diversidade das condições dos habitantes de outros mundos, né? Para que a gente não pense que só existem espíritos habitantes de outros mundos angelicais, altamente desenvolvidos, mas existem também alguns problemáticos, né? Alguns que não conseguiram ainda vencer determinadas tendências, mas, graças ao alto, eles formam minoria. E eu, particularmente, estou muito assim, na expectativa que em breve a gente possa ter informações. Imagina quanto não vai dilatar o nosso horizonte quando esses nossos irmãos puderem dialogar mais de perto, mais claramente conosco, a respeito da finalidade da vida, a respeito de elementos da natureza, a respeito de recursos para vencermos enfermidades. Isto vai acontecer quando, exatamente, as almas que habitam aqui na Terra não precisarem mais de determinadas enfermidades dentro da visão expiatória. Estaremos livres de determinadas expiações e, portanto, era o momento de se superar determinadas doenças. Isso sempre também aconteceu. Então, houve a época da peste bubônica, a época da tuberculose, né?
e outras doenças que existiam, que foram vencidas, porque à medida que se foi progredindo, que se foi alcançando outros patamares, aquelas doenças foram perdendo a sua validade em termos de contribuição para o progresso dos seres. Vamos vencer muitos cânceres, que hoje ainda ceifam muitas vidas. Vamos vencer muitas síndromes, como aquela que provoca a AIDS, e como outras síndromes de natureza psicológica, psíquica, né, traumas, fenômenos relacionados a quadros neuróticos, psicóticos, que caracterizam espíritos em desajustes, em distonia moral. Daí porque nós teremos avanços consideráveis da nossa ciência, no campo da medicina, da psicologia, da física, da astrobiologia, que trarão uma contribuição fantástica. Chico antecipou-se à nossa astrofísica. Isso, para mim, foi uma das coisas mais lindas que existiu. O espectro da matéria em várias vibrações, mas, sobretudo, aquela informação de Maria João de Deus a respeito de um mundo cercado por 3 sóis. E eu li há pouco tempo a descoberta, há tantos anos, 800 anos-luz, se não me engano, de um planeta que está cercado por 3 estrelas, ou seja, o sistema trinário, como já tinham descoberto sistemas binários. A Terra pertence ao sistema unitário. Tem só uma estrela, que é o Sol. Mas existem sistemas solares que circundam 2 ou 3 estrelas. 4, não temos nenhuma informação a respeito. Mas 3 estrelas já tivemos. Gostaríamos que todos que estejam participando aqui da nossa live possam contribuir, não é? Como está aparecendo aí nos caracteres, contribuir com os nossos irmãos Piauí, que atendem os mais necessitados socioeconômicos no Piauí e no Maranhão. Então, vamos dar a nossa contribuição, vamos contribuir para a geração de cestas básicas, né, de recursos para estes nossos amigos lá do Piauí, para esses nossos amigos do Maranhão. Tá certo? Agora terei imenso prazer de poder, interagindo com os nossos internautas, poder responder às indagações que, porventura, tenham para fazer, dentro daquilo que a gente pôde apresentar nesse momento para vocês. Então, vamos aguardar aqui a participação dos internautas para responder essas perguntas. Belíssima palestra, parabéns mais uma vez aí, Frederico Menezes, muito comentário aqui positivo, de agradecimento, de fraternidade, de amor, né? Obrigado aí, em nome do Crispim, lá da UFO Piauí, né? Que traz esse evento aí para a gente aqui, né? E então, muitos estão pedindo aqui para colocar a informação de como doar, né? Existem 2 maneiras de doar, né? A primeira, através dessas contas bancárias que nós estamos colocando aí no banner, né? Aí embaixo, né? A segunda maneira é entrar em contato com o César Crispim, lá no Piauí. Tem o WhatsApp dele aqui, que eu vou já aqui disponibilizar aqui para vocês. Tá aí embaixo, né? Pode entrar em contato com o César Crispim. De repente, vocês queiram doar outras coisas além de cestas básicas, né? Como enxoval para recém-nascidos, né? Alimentos, enfim, uma infinidade de coisas para poder ajudar o próximo, que realmente, durante esse período de pandemia, né? Tem sofrido bastante, em especial aqueles mais necessitados, aqueles nossos irmãos bastante carentes no interior, lá do Piauí e do Maranhão também, né? Vamos trazer aqui o Vanderlei, que é nosso mediador de perguntas, que ele gosta realmente de... Aí, Vanderlei. Boa noite, Vanderlei. Boa noite mais uma vez a todos. Essa festa, como disse o Alexandre, e eu tive que desligar um momento o meu celular, porque as pessoas ficavam ligando para mim, não deixa de fazer essa pergunta, olha, faz essa pergunta, tá? Então, eu vou começar com uma pergunta que parece que foi um consenso, tá? A data limite fala em algum momento do coronavírus? Olha, não temos nenhuma informação específica sobre isso, não. A data limite, ela faz uma abordagem referente especificamente, caso, segundo Geraldinho Lemos faz a ressalva a respeito, quando o
homem pisou na Lua, em 1969, teria ocorrido a chamada terceira reunião dos espíritos responsáveis pelo nosso sistema solar, e nessa reunião, Jesus, advogando a nossa causa em nosso favor, pediu-nos mais 50 anos de moratória, vamos dizer assim, de um tempo extra, para que a gente pudesse caminhar, avançar mais, sem as maiores grandes dores que poderiam ter acontecido lá atrás. Portanto, o amor divino, a sublimidade do amor do Cristo, fez com que tivéssemos, segundo a narrativa do Geraldo Lemos, revelada a ele por Chico Xavier, tivéssemos mais 50 anos aí pela frente, que seria, no caso, 69, 2019, encerraria esses 50 anos. Se nós não nos destruíssemos através da nossa beligerância, da nossa ganância, da nossa desonestidade, se os grandes países, os mais maduros economicamente, os mais poderosos, não entrassem numa guerra de destruição em massa através de uma guerra nuclear, então novas perspectivas se abririam, né? Seria uma conquista, o mérito da nossa humanidade ter superado. A gente teve avanços consideráveis, sobretudo, sim, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Quando substituímos muitos conflitos pela interação comercial, pela interação econômica. Ampliando a colocação do Chico Xavier, ele dizia também que a nossa ciência médica iria avançar extraordinariamente, vencendo muitas doenças da atualidade. Que a própria fome, a partir de 2020, isso ele não estava dizendo que 2020 ou 2021 já não tinha mais fome na Terra. Não é isso. Segundo eu li, segundo informação, segundo eu vi entrevista do Geraldo Lemos, Chico teria dito que a própria fome seria vencida ao longo desse tempo, depois de 2020. Ou seja, nós iríamos avançar em termos de evitar uma coisa tão terrível, tão bárbara, que é a fome. Sobretudo se a gente evitasse aquela coisa tão bárbara que é uma guerra. A guerra é uma coisa terrível, selvagem, bárbara. Não tem sentido, não tem lógica, não tem, sabe? É uma violência a gente mesmo. Então, a partir de 2020, teríamos conquistas, a ciência, e aí a gente não tem dúvida, porque a ciência está avançando extraordinariamente. Mas aquilo que nos interessa mais perto seria a futura presença mais ostensiva dos nossos irmãos de outros mundos. Mas coronavírus, não vejo nenhuma ligação específica. Eu li a obra, vi a entrevista e não vejo nenhuma citação referente a coronavírus. Né? Especificamente, não. Ainda seguindo essa mesma linha do coronavírus, é possível dizer, ou tem algum relato de algum espírito que o veio em lugar da guerra? Veja só, epidemias, pandemias sempre aconteceram no planeta. Não é nada novo. Inclusive, até cálculos científicos que mostram que, em geral, de entre 90 a 100 anos, a Terra vivencia algo como uma grande pandemia. Pandemia é quando uma epidemia atinge vários continentes, vários países, e com a proporção, assim, assustadora. Né? Nós tivemos, em 1918, a chamada peste negra, né? Que ceifou milhões de vidas em todo o planeta. E estamos vivendo agora o coronavírus. Mas no Livro dos Espíritos, há uma indagação de Allan Kardec, e os espíritos respondem quando Kardec pergunta sobre qual é a finalidade das calamidades, como é que Deus permite as calamidades, que são aquelas que provocam a morte coletiva, né? Através de doenças, ou através de outros fatores. Existem as calamidades naturais, como pandemias, né? Como quadro de epidemia, como terremotos, maremotos, tsunamis, e existem as calamidades provocadas pelos seres humanos, como, por exemplo, as duas grandes guerras mundiais, os conflitos entre povos que nascem provocado pela barbárie e selvageria humana, ou até mesmo manipulação de vírus, né, que possa ser jogado como arma, uma forma de arma, né, de agressão a outros povos. Então, seriam as calamidades artificiais. No Livro dos Espíritos, eles dizem que as calamidades servem para, entre outras coisas, para se conseguir em poucos anos o que levaria séculos para ocorrer em nível de progresso. Então, veja, pegando como exemplo a Segunda Grande Guerra Mundial, foi a partir dali, dessa selvageria que ceifou milhões de vidas, que o homem conseguiu chegar no espaço, porque através da confecção de mísseis
para a Segunda Grande Guerra Mundial, nós desenvolvemos os foguetes, as propulsões que nos levassem ao espaço. Desenvolvemos também muitos medicamentos a partir dos campos de batalha. E, ao mesmo tempo, também desenvolvemos leis mais humanas, exatamente para tentar vencer a questão das guerras. Foi daí também que surgiu, que se consolidou a ideia da Organização das Nações Unidas. Então, eu vejo que as calamidades, elas conseguem provocar o avanço da ciência, o avanço da humanidade em vários campos de manifestação, a partir, lamentavelmente, de seus dramas, de suas mortes coletivas. E as mortes coletivas também servem como uma limpeza kármica, em que muitas criaturas, através dessas mortes coletivas, ficam quites perante a lei de Deus ou resgatam determinadas circunstâncias do passado. Porque a forma como a gente desencarna também tem a ver, muitas vezes, com resgate e ressarcimento de equívocos nossos de outras vidas. Então, o tsunami que aconteceu lá na Indonésia, na ilha de Sumatra, e ceifou mais de 260 mil vidas de um só golpe, mostrando, então, que a lei se encarrega de provocar rapidamente aquilo que seria muito mais lento, né, como habitualmente o é. Então, é esta a finalidade de quadros como esse. Se a pandemia evitou uma terceira guerra mundial, um conflito mais vasto, isso é hipotético, há até uma mensagem do Divaldo Pereira Franco, né, que deixa entrever algo nesse sentido. Só o Divaldo pode dizer se foi essa mesma intenção que ele teve de explicar essa situação por esse prisma. Eu, particularmente, não tenho informação de que isso seria uma forma de suprir, né, para evitar que uma guerra acontecesse. Eu acho que quadros pandêmicos, epidêmicos, repito, sempre acontecem em humanidades como a nossa, em um mundo como o nosso, marcado por campos vibratórios de grande preocupação, e a gente sabe que o vírus tem uma vibração pesada, mais lenta, que tem profunda identificação com outro tônus vibratório semelhante. Daí porque, em mundos mais avançados, em humanidades mais espiritualizadas, não há esse tipo de situação, não há quadros epidêmicos, pandêmicos, porque não há espíritos vibrando daquela faixa, nem devendo a grande lei. Ok. Essa é uma outra pergunta, mas antes eu vou fazer a pergunta que a Júlia fez, falando que ela perdeu um irmão muito especial, ou um irmão especial, e ela vai ver como é a passagem da sua alma para o mundo espiritual. Certo. A nossa passagem para o mundo espiritual sempre é marcada pelo amparo do mundo maior. Todos os seres são amparados, por pior que sejamos. Agora, se a gente vai perceber de imediato esse amparo ou não, vai depender da nossa condição moral. André Luiz, na obra Nosso Lar, ele narra o desenlace dele. E ele se viu num ambiente confuso, perturbado, perturbador, e, segundo ele disse, passou algo de 8 anos naquela circunstância. Quando ele foi amparado pelo espírito Clarence, ele indagou por que Clarence não tinha aparecido logo e deixou ele tanto tempo lá. E Clarence disse: eu sempre estive com você desde que você deixou o corpo. Só que você estava tão envolvido naquela vibração densa, você desencarnou com tantos problemas de consciência e tudo mais, que você não me percebia, porque estavam em vibração diferente. Quando você orou, quando você estava exausto pelo sofrimento e lembrou-se de Deus, você orou com o coração, você melhorou a sua vibração e você então pôde me perceber. Então, todas as criaturas desencarnam sob o amparo de Deus. Quanto mais educado espiritualmente, quanto mais avançado moralmente, claro que o estado de perturbação é muito rápido, né? É o estado quase nulo de perturbação. A alma lúcida, a alma moralmente mais avançada, tem uma lucidez que imediatamente se recupera quando desencarna. Quando as criaturas, se eu entendo que essa pessoa, o ente dela querido, era especial no sentido de ter alguma limitação, se é isso, criaturas que vêm à Terra com limitações especiais recebem um tratamento muito especial também. Primeiro, pela peculiaridade do tipo de prova ou de expiação que estão passando. E recebem do mundo maior todo um carinho e todo um amparo. Temos notícias, por exemplo, de criaturas que tinham síndrome de Down, outros que tinham outras limitações mentais, outros que tinham determinadas inibições
e esses foram recebidos carinhosamente no mundo espiritual, recebendo dos seus entes amados, parentes já desencarnados, mas, sobretudo, seus guias espirituais. Eles são recebidos com muito afeto, com muito carinho. Então, eu digo à nossa amiga Júlia, nossa irmã Júlia, que tenha certeza que o seu ente querido, especial, foi recebido também de maneira muito especial no mundo dos espíritos. E que hoje, esses que partem e tinham limitação na Terra, se recuperam relativamente rápido. Claro que, dependendo da sua condição espiritual, a tendência é recuperar rapidamente, porque a inibição, o problema, projetava-se no corpo, mas a alma se recompõe integralmente. A doença que tinham aqui no planeta, a limitação, a enfermidade, deixa de existir, em geral, para as criaturas especiais quando retornam ao mundo dos espíritos, que é a nossa pátria de origem. Ok. Então, ainda nesse mesmo contexto, como os espíritos mais encarnados que não necessitam ficar reencarnando, mas vêm à Terra para ajudar aos que precisam ter um caminho iluminado, eles não se desviem do seu propósito, já que eles têm uma densidade muito no qual eles têm o conhecimento. A recomendação que eles devem utilizar é a mesma que foi entregue a nós. Vigiai e orai. Mesmo o missionário, quando entra em contato com a matéria, se submete a todas as leis características da matéria. Estão, portanto, suscetíveis dos dramas naturais da matéria. Claro que quanto mais evoluído é o espírito reencarnado, quanto mais o missionário ele tem méritos e luzes extraordinárias dele, a tendência, dificilmente ele cairá. A tendência é ele cumprir bem a sua missão. Mas há casos, sim, de alguns que vieram muito bem preparados, mas em contato com a realidade material, tiveram, entre aspas, o que nós poderíamos chamar de retrospectiva de tendências. Isso que pode criar embaraços para o caminho deles. Estão suscetíveis às circunstâncias do nosso planeta. Em geral, os grandes missionários, eles concluem sua missão, ou pelo menos parcialmente, um percentual bem acima de 50%, eles conseguem concluir. E quando não conseguem 100%, pedem nova vida missionária para concluir aquilo que não conseguiram fazê-lo na existência anterior. O fato de ser missionário não quer dizer que já sejam espíritos angelicais. São espíritos mais à frente. São almas que já iluminaram-se mais. São entidades espirituais, indivíduos, que adquiriram determinadas virtudes muito maiores do que a nossa e desenvolveram a sua capacidade, não só ético-moral, mas intelectual, do que a gente. Eles voltam para nos auxiliar, mas, como não são perfeitos, podem também, sujeitos às injunções da matéria, de alguma forma, eles podem criar embaraços para eles mesmos na consecução da obra. Vigiai e orai é o melhor caminho, tanto para nós quanto para os missionários. Nessa questão, se um missionário não conseguir cumprir a sua missão, a ele dada ou requerida, ele volta a um patamar menor na espiritualidade? Não, o espírito não regride, ele estaciona ou progride. Segundo os espíritos superiores, não há regressão. É óbvio que se ele não conseguir cumprir a missão a que ele mesmo muitas vezes pediu, se dedicou ou foi convocado, ele vai se sentir, obviamente, quanto mais iluminada é uma consciência, mais a incomoda a essa consciência o fato de não ter correspondido plenamente. Então, ele poderá pedir uma nova oportunidade, e tendo o mérito que tem, conseguirá, e retornará mais abastecido de força, de vigor, para concretizá-lo. Agora, os grandes missionários mais avançados, eles geralmente conseguem um percentual extraordinário de êxito, cumprindo quase que integralmente a sua tarefa. Tem uma pergunta aqui sobre os extraterrestres. Existe uma guerra nesse momento dada pelos extraterrestres, como foi dado, por exemplo, com o seu relato de Chico Xavier ter presenciado um ser que não era tão amistoso pela Terra e pelos humanos? Não é uma guerra, não temos informações de uma guerra.
O que pode acontecer é que existe toda uma proteção, mas às vezes acontece de alguns desses espíritos, desses extraterrestres, né, ainda não tão avançados, eles conseguirem penetrar na nossa atmosfera, estar aqui conosco, né? Observe que quase sempre eles fazem observações, eles fazem suas pesquisas. Mas se aqui não tivesse determinado nível de proteção, meus amigos, o que seria de nós? Se estivéssemos à deriva, plenamente entregue às condições mais avançadas científicas desses nossos irmãos ainda não muito avançados espiritualmente. Então, isso, para mim, vem mostrar que existe, sim, uma proteção do alto, uma proteção também de seres extraterrestres respeitáveis, nobres, que são a maioria, né, em proteção à nossa humanidade. Existe, sim. Caso contrário, as circunstâncias seriam muito mais amargas, muito mais difíceis para a nossa humanidade no contato com esses extraterrestres, ainda não tão avançados, certo? E eu creio, sim, que esse contato que vai haver dos nossos irmãos e outros mundos mais avançados, isto vai também afastar esses visitantes, diríamos, ainda indesejáveis, eles serão afastados por dois motivos. Primeiro, quando os companheiros de outras humanidades mais avançadas, que nos protegem, que querem ver o nosso progresso, estiverem atuando mais ostensivamente, e significará dizer também que a nossa humanidade estará espiritualmente também progredindo. E aí nós iremos construir mecanismo de rechaçar vibrações ou presenças que não sejam adequadas ao patamar de evolução que a gente vai alcançar. Então, nós temos duas frentes de atuação. O nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento da nossa humanidade, e também a presença desses grandes luminares e benfeitores de outras humanidades, que protegem não só a Terra, mas outros mundos em condições semelhantes à nossa. Ok. A Débora, ela pergunta, em caso de um contato em massa das vidas extraterrestres, como a humanidade se apresentará? Ela se apresentará como iguais ou como deuses que vieram do céu? A maneira de perceber os extraterrestres, não sei se foi muito boa essa colocação. A gente sabe que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo, a gente passa a compreender que não são mais deuses, né? A gente entende como seres primitivos da Terra, viram aquelas naves luminosas, né? E seres diferenciados, né? Com armas ou com brilhos diferentes, para eles seriam deuses. Né? Mas na nossa condição atual, eu penso que nós deveríamos de outra maneira. É claro que a preparação da nossa humanidade ela não é homogênea. Há pessoas que estão mais preparadas e até desejando esse contato. E tem uma outra parcela ainda imensa que temem, que se assustam com essa possibilidade. Por isso, creio eu, que esses das humanidades mais avançadas, eles são muito criteriosos, exatamente para evitar escândalos, perturbação, agitação, temores, desesperos, e tudo vem sendo preparado paulatinamente para que a gente possa ter um contato seguro, equilibrado, compreendido, né? E que a nossa humanidade possa, então, receber esses irmãos da maneira como devem ser recebidos, nossos irmãos, e não deuses, nossos irmãos, companheiros, muitos deles mais avançados que nós, ético, moral, espiritual e cientificamente, entendendo que são companheiros, irmãos mais velhos, que vêm em apoio das nossas necessidades morais, sociais e científicas. Então, é dessa maneira que nós deveremos recebê-los, com respeito, dignidade e entendimento. E a humanidade está preparada para todo esse momento? Eu acho que não, como um todo ainda não, mas uma boa parte já está caminhando. Veja só, Vanderlei, e aos amigos que estão participando conosco. Vejam a quantidade nos últimos 20 anos de informações sobre esta possibilidade que vem correndo. Isto é uma preparação. Quando ocorrer, as pessoas já terão ouvido falar tanto nessa possibilidade, mesmo aqueles descrentes,
que não vai ter tanto impacto assim como se possa pensar. É claro que ainda existirão pessoas mais simples, que não tiveram tantas reflexões a respeito da questão, que podem sentir-se abalados. É claro que a presença de nossos irmãos de outros mundos, por exemplo, religiões, podem se sentir abalados em alguns dos seus fundamentos. Por quê? Porque muitas das nossas religiões aqui na Terra ainda têm o ser humano como sendo o ápice da criação divina, o ser humano terrestre. Ainda tem o conceito de que o Deus é o nosso Deus, não é o Deus do cosmos infinito. Ainda tem uma ideia que toda concepção ético-moral é essa que nós conhecemos, no conteúdo, na programática, né, nas concepções especificadas pelas teologias religiosas. Então, aquelas religiões têm a Terra como centro da vida, o ser humano terrestre como sendo o ápice da criação de Deus, né? E os conceitos de vida moral, sendo estes, né, que nós temos aqui no nosso planeta, em geral, predominante. É claro que a presença de irmãos nossos de outros mundos já dá um abalo sísmico, dizendo o seguinte: olha, não só existe vida aqui na Terra. 2, Deus cria infinitamente. 3, será que o conceito de Deus que há em outros mundos é o mesmo que nós temos aqui na Terra? Então, veja quantas coisas, né, de natureza filosófica, teológica, vai causar um impacto. No caso da filosofia espírita, particularmente, não haveria problemas, porque a ideia de que a Terra é apenas um grão de areia perdido no espaço, que nós vivemos no subúrbio do subúrbio do subúrbio do subúrbio da nossa Via Láctea, lá escondidinho na parte de um braço caído. Temos o conceito da pluralidade dos mundos habitados, que a vida se estende ao infinito, obviamente, e no caso do espiritismo, isso não alteraria absolutamente nada nos nossos conceitos e estudos. Mas não podemos dizer o mesmo, claro, de religiões tradicionais, que têm o seu foco teológico no homem da Terra. Então, talvez por isso eu creio também que, por respeito e por esperar o amadurecimento mais amplo, esses companheiros extraterrestres, eles vêm criando vamos dizer assim, um costume psíquico, um costume no campo mental dos habitantes da Terra para essa possibilidade do contato mais amplo. Então, são programas, documentários, são governantes que já falam mais abertamente sobre isso, são programas de televisão que discutem as questões, são congressos e eventos sérios que abordam a possibilidade do contato com nossos irmãos extraterrestres. Há matemáticos e astrofísicos que dizem, olha, o problema não é saber se nós estamos ou não só, se temos companhias no espaço. O problema é saber quando eles vão falar conosco. Ou seja, não é que eles existam mais. Essa não é mais a questão. A questão é quando teremos um contato a nível coletivo com essas vidas. Okay. Nikola Tesla falou que para você conhecer o universo, você precisaria de pensar no universo como sendo energia, frequência e vibração. Perfeito. E na questão espiritual? A questão espiritual é exatamente essa. A mesma coisa. Inclusive, no início da minha abordagem, nós mostramos exatamente isso. Tudo é energia. A própria física quântica bate com o que o espiritismo diz. Tudo é energia. A matéria é energia condensada. É luz congelada. Luz coagulada. Aliás, expressão esta utilizada pelo espírito André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Então, essa obra Evolução em Dois Mundos foi da década de 50 para a década de 60. E André Luiz citava algo que a física quântica veio dizer da década de 70 para os dias de agora, de uma maneira mais consistente. Tudo é vibração. Quando você olha para a parede, supostamente ela está parada, né? Mas não é. Ela está em movimentação, em estado vibratório. Os átomos vibram, os elétrons se movimentam, mas nós temos a aparência da solidez e de estar estanque, uma parede que você está olhando. Mas isso é uma ilusão dos nossos sentidos. Este conceito de que a matéria densa é uma ilusão dos sentidos é um conceito que está nas tradições esotéricas mais antigas e na conceituação, por exemplo, do budismo
mais tradicional. Matéria é apenas energia no estado de condensação. É uma frequência vibratória mais lenta que dá-nos a impressão da solidez, do peso que ela apresenta. E, à medida que se evolui, você passa por frequências vibratórias diferenciadas. Portanto, o mundo real é o mundo do pensamento, que é o mundo da alma. E este pensamento se manifesta através dos campos de energia, como o fluido cósmico universal, que seria a matéria elementar primitiva, o campo de energia primacial. Tudo é energia. Os sentimentos são energias. Amor, bondade, generosidade emitem frequências vibratórias, né, que correspondem à natureza moral daquele sentimento. Quem odeia emite uma energia mais densa, mais agressiva. Quem ama emite uma frequência vibratória de alto poder, alta frequência. Por isso que quem ama sintoniza com espíritos e com seres da mais alta frequência. Lei de sintonia, lei de afinidade. Portanto, matéria é apenas energia no estado vibratório mais denso, mais lento. Ok. Quanto tempo nós temos ainda para as perguntas? Enquanto o Alexandre nos dá, eu vou fazer uma pergunta aqui bem rápida. O que é que falta para cumprir as profecias do Chico? Olha, eu não sei se eu daria o nome de profecia exatamente, mas usando esse termo que é o mais habitual, nós estamos no início do período, né, pelo menos que o Geraldo narra, né? A gente estamos em 2020, não é verdade? E veja que o coronavírus, ele desafiou a medicina, desafiou a nossa ciência. Nunca na história da humanidade, vacina para uma enfermidade está quase que pronta em um tempo relativamente curto. Supondo que estão passando pelas etapas apropriadas para que se torne a vacina eficiente e segura. O estudo hoje, depois de 8 meses, 10 meses de pandemia, pelo menos no nosso país, na verdade faz um ano, agora em dezembro, que surgiu a ideia da coronavírus mais consistentemente, a nossa medicina, os nossos médicos já conhecem mais a respeito de como esse vírus se manifesta, embora outras coisas ainda estão sendo descobertas. E no campo da tecnologia, veja quantas coisas extraordinárias permanecem sendo criadas, né? Quantas possibilidades imensas a nossa humanidade não está convivendo, não está aprendendo com os recursos que a ciência está gerando. Ao mesmo tempo, nós estamos verificando a imensa rede de solidariedade que, mesmo no período da pandemia, foi desencadeada, mostrando que nós estamos cada vez mais propensos a aprender a viver com solidariedade. É claro, ainda tem violência? Tem. É claro que ainda tem desonestidade? Claro que tem. É claro que tem pessoas egocêntricas ainda, né? Nós ainda cultivamos um certo egocentrismo? Claro que ainda assim. Mas nunca, e aí é um pensamento do espírito Joana de Angelis, que eu gostaria de repetir aqui, nunca na história da humanidade se fez tanto bem quanto hoje em dia. Nunca se buscou valores espirituais na nossa história como nos dias de agora. E, portanto, há motivos de muita esperança, sim, de que se concretize tudo aquilo que o Geraldo Lemos Neto narra de seu contato com Chico Xavier. Bom, respondendo a pergunta aí do Vanderlei, nós já passamos meia hora da nossa live, né? O pessoal está perguntando aqui para mim no meu privado, né? Pode passar mais uma hora? Mas o nosso participante aqui não vai aguentar, não. Então, vamos agora pedir mais 2 perguntas, tá? Para nós encerrarmos essa live. E no final dessas perguntas, nós vamos passar um pequeno vídeo sobre o trabalho do Crispim lá no Piauí, né? Esse vídeo já está aí já há uns 3 meses, mais ou menos, que foi feito, né? Não é atualizado. Os números já aumentaram bastante com relação ao que foi recebido de doações, né? Graças aos nossos ouvintes, né? Todos aqui estão aqui empenhados em contribuir com as pessoas que precisam realmente de cestas básicas, de roupa, de
de remédios, enfim, de várias coisas, né? Para sobreviver, na verdade, né? Então, agradeço a todos aqui que estão doando, em nome do César Crispim e da nossa organização também. Ok? Então, vamos lá. Vamos deixar aqui mais duas perguntas. Inclusive, eu estou vendo aqui algumas aqui, pipocando aqui na tela, né? Não para de fazer pergunta, né? O tempo todo. Eu vou ver aqui algumas, duas perguntas, né? Aqui, deixa eu ver aqui uma pergunta. Aqui, vamos lá. Só um momento que passa muito rápido aqui, né? Você dá uma olhada aí, eu tenho um outro aqui, tá? Tá, vamos escolher aqui uma. Faça lá, Vanderlei, a sua. Giordano Bruno. Ele inclusive, era um padre, né? E foi à morte pela Inquisição. Ele, em algum momento, chegou a falar sobre outros planetas e seus seres, ou ele não mencionou nenhum tipo de fato. Simplesmente ele achava, né, pelo estudo dele, que existia, né, a sua intuição de outros planetas e outros seres. Não, porque nós saibamos, pelo que já lemos a respeito, ele nunca fez referência sobre seres de outros mundos. Ele apenas guardava convicção, tinha uma intuição profunda e falava com muita convicção de que a Terra não poderia ser o único lugar habitado. Inclusive, ele defendia essa ideia a partir do próprio conceito do Cristo: na casa do meu pai existem muitas moradas. E porque, como ele era um admirador do espaço e era um astrônomo da sua época, ele guardava esse sentimento de que existiria outras humanidades, existiriam outros habitantes, outros seres vivendo em outros mundos. Aliás, esse pensamento foi primordial para que ele sofresse a perseguição que ele sofreu, inclusive perdesse a própria vida queimado na fogueira da Inquisição. Eu tenho uma dúvida própria minha, tá? Com relação aos espíritos, tá? Um espírito, ele consegue enxergar a encarnação do outro espírito no seu tempo. Desculpa, é que cortou a tua ligação. Repete, por favor, Vanderlei. Um espírito consegue observar, por exemplo, o Chaplin, tá? Ele consegue observar aonde ele foi, onde ele vai reencarnar e em que tempo. Veja só, isso aí fica muito a critério. Existem espíritos responsáveis, que são os mentores, os guias espirituais de cada um de nós, que no tempo que se é apropriado para o nosso reencarne, esses espíritos, eles se encarregam de organizar. Veja só, se a pessoa que vai reencarnar tem mérito, suficiência, lucidez, ele participa da preparação da sua futura reencarnação junto com esses mentores. Se for um espírito pouco evoluído, com muitos comprometimentos, não tenha condições de organizar, são esses mentores que organizam a sua futura reencarnação, inclusive aonde ele vai reencarnar, né, os pais, a ligação e as provas que ele vai atravessar, certo? Então, isso é uma coisa muito pessoal, muito individual. Como? Agora, é pessoal e individual, porém, a evolução não é uma coisa solitária, nós somos seres coletivos. Então, em geral, nossos karmas, para usar uma expressão mais corriqueira, estão interligados. Por isso que nós, em geral, reencarnamos com um grupo de espíritos, grupo de almas. Reencarnamos em determinadas regiões, com determinados comprometimentos ou compromissos, né, que se aproximam pela natureza dos débitos e até pelas afinidades, pelo carinho, pelo afeto que nós desenvolvemos. Então, é feita uma programação do indivíduo, mas também é feita uma programação de corpo de almas, de um coletivo de espíritos que vão reencarnar com as mesmas necessidades, que se organizaram no mundo espiritual para efetuar um trabalho na Terra, e ao mesmo tempo que esse trabalho também vai auxiliá-los a resgatar a própria consciência em relação ao passado. Mas quem organiza isso são os mentores. Não basta ser um espírito desencarnado para saber aonde você vai reencarnar no próximo, para saber para onde você vai, certo? Não é assim simplesmente, eu estou desencarnado e eu olho para tal espírito e vou saber onde ele vai reencarnar. Não. Isso é organizado, preparado, estudado criteriosamente por espíritos de mais alta envergadura. E aí é traçado as diretrizes. Muito bem. Eu vou colocar aqui na tela a pergunta de um ouvinte aqui, o Fulvio Botelho, né?
quais os seres divinos que influenciam os governos para não ter guerras que venham atrapalhar nossos trabalhos espirituais? Muitos grandes espíritos, ministros do Cristo, já reencarnaram na Terra e são eles os mais responsáveis por fazer esse trabalho a fim de impedir as guerras, a fim de intuir os governantes para que não desencadeiem guerras. A gente poderia citar alguns nomes: Sócrates, Platão, Mohandas Karachagandhi, Albert Weisberg e outros tantos desconhecidos que passaram anônimos na Terra ou que habitaram outros mundos, mas que, por afinidade com o trabalho do Cristo, se tornaram também guias do nosso planeta. Na Legião do Espírito Verdade, muitos outros espíritos são considerados também ministros do alto, como João Batista, o precursor do Cristo, os discípulos de Jesus, alguns deles realizam um trabalho hoje fenomenal, são dos guias da humanidade, o próprio Siddhartha Gautama, Lao Tse, Confúcio, grandes almas da antiguidade que nortearam o pensamento espiritualista da humanidade, são, sem dúvida, mensageiros extraordinários. E tem também os cientistas, né, os pesquisadores que foram também luminares para a humanidade, que deixaram rastro de luz e que trabalham, sim, para o progresso da nossa ciência, distante cada vez mais da violência, das armas, da destruição em massa. Então, são muitos conhecidos, alguns da história da humanidade, e outros que a humanidade não conhece os seus nomes, mas que são espíritos de alta importância. Muito bem. Agora temos aqui uma pessoa perguntando, a Leda Rufino, gostaria de saber o que é uma pessoa abduzida. Abduzida é aquela pessoa que é levada para uma nave espacial, usando a linguagem diretamente do pessoal relacionado com a ufologia. O abduzido é uma pessoa que é levada para, quase sempre, dentro de uma nave, e ali acontecem algumas intervenções, algumas experiências, né, e até alguns tratamentos, sim, junto a essas pessoas. Depois elas são trazidas de volta, né, e muitas vezes esquecem ou guardam apenas sonhos ou têm apenas impressões, e ao longo do tempo alguns deles chegam a recordar que estiveram nessas partes. Muitos só recordam quando se submetem à hipnose. Portanto, o abduzido foi uma pessoa que foi levado, né, para junto desses extraterrestres, né, por algum motivo específico. Cada caso é um caso, e dependendo da condição espiritual das entidades que o levaram. Uma dúvida, Alexandre, me dê só um minuto, Alexandre, por favor. Uma dúvida. As pessoas que reencarnam e têm essa experiência de abdução, elas já vão sabendo que isso vai acontecer? Olha, segundo informações que nós já tivemos a respeito, sim, muitos reencarnam trazendo informações de que aqui no mundo submeteriam a experiências desse porte. E é interessante observar que muitas vezes o abduzido tem um histórico na família, né? Tem muitos casos de pessoas abduzidas que seus familiares também foram abduzidos. Então é interessante a gente estudar isso aí, porque me parece que tem uma linha de trabalho relacionado com isso aí. Porque eu não tenho dúvida que estes que protegem, que fazem parte da proteção da nossa humanidade, eles têm trabalhado, sim, até mesmo no cuidado de natureza genética, biológica nossa, no aperfeiçoamento para que a nossa humanidade possa receber espíritos mais avançados dentro em breve. Ou seja, prepara os nossos corpos também para condições melhores de energias mais vibráteis, de energias mais potentes. Então, nesse caso, ele já escolhe, inclusive, já que por histórico familiar, ele escolhe aquela família que ele quer participar exatamente para atender essa questão da abdução? Isso faz parte, inclusive, você pode fazer um link, uma ligação com um conceito espírita, eminentemente espírita, quando diz que, em geral, nós reencarnamos no mesmo grupo de espíritos. Portanto, há uma relação, sim,
né, entre os seres que reencarnam, em geral, numa mesma família. Então, isso tem um histórico. Assim como a mediunidade. É interessante observar que, por exemplo, mediunidade, em geral, quando você vai ver a história dos médiuns, geralmente tem outros na família que foram médiuns. É como se a mediunidade também pudesse ser vista em um determinado campo, no seu aspecto hereditário genético. Então, está dentro da genética também. Então, quando você tem um médium, geralmente você vai lá para trás, você vai encontrar médiums na família. Por exemplo, meu caso mesmo, né? Minha avó foi médium, minha mãe tinha mediunidade de vidência. E se for lá para trás, eu tenho certeza que vou encontrar novas informações nesse sentido. Mas isso acontece em geral. Então, da mesma forma, sim, dentro de um plano, por que não a gente conceber que determinados casos, não estamos dizendo aqui que sejam todos os casos abduzidos, determinados casos, têm um histórico de outras informações de abduzidos na família. Aqui a Maria Saraiva pergunta: os extraterrestres já podem até estar entre nós, mas devido à vibração diferente, não os percebemos. Questão de sintonia? Tem muita lógica, a sua indagação é Maria Saraiva, né? Tem muita lógica, inclusive uma lógica espírita essa aí. Claro que sim, essa é uma possibilidade deles estarem entre nós, né? Aliás, me permito até uma coisa que eu já falei isso em palestra, brincando, muita gente fica procurando, queria ver um extraterrestre. Se olhe no espelho... Verdade. Né? Porque no conceito espírita, a gente está aqui na Terra, mas já pode ter vivido no outro mundo. Certo. E, sem dúvida, a gente está na Terra, mas nós viemos do espaço, nós pertencemos ao infinito, ao mundo espiritual. E, apenas reforçando o que Maria Saraiva perguntou, né? De fato, eles podem sim... os mundos se interpenetram, né? Os mundos com vibração diferente, os seres com vibração diferente, se interpenetram. A própria Maria da Silveira aqui faz uma indagação, me permita, o que o senhor sabe sobre o planeta Capela? Posso falar isso aí? Tem tempo? Sim, claro. Era uma outra pergunta registrada. Quer fazer? É a mesma? Essa aí? É a mesma, falar exatamente o que é que tem a ver exatamente com o processo da Capela nesse momento. Veja só, Capela é uma estrela da constelação do Colcheiro. E circundando essa estrela, Capela, existem vários mundos. Me parece que são 6 ou 8 mundos, não sei bem, não recordo bem. Há muitos milhares de anos atrás, um desses mundos passava exatamente pelo mesmo momento que a gente está passando aqui no nosso planeta Terra. Uma transição planetária. E aí, entidades mais endurecidas, espíritos que não acompanharam o progresso moral deste mundo de Capela, foram retirados de lá, como acontece também aqui, uma espécie de expurgo, vamos dizer assim, de exílio. E esses espíritos foram trazidos para o nosso planeta, foram recebidos pelo Cristo, na época em que o nosso planeta era um mundo primitivo. E eles trouxeram de Capela a necessidade da expiação pelos crimes, pelo endurecimento do coração, mas iriam contribuir com a Terra, com a sua ciência, a sua filosofia mais avançada, seus conceitos espiritualistas mais avançados. Então, eles vieram e formaram grandes civilizações do passado, fazendo com que a Terra deixasse de ser mundo primitivo e passasse a ser mundo de expiação e provas. Aí surgiram conceitos de arquitetura, agricultura, relações sociais, né? Até a astronomia, né? Aquela astronomia dos persas, da Mesopotâmia, né? A civilização egípcia, a raça ariana no centro da Europa, a civilização às margens do Rio Amarelo, a chinesa, a civilização às margens do Ganges, que formou a civilização hindu. São muitos espíritos que vieram de Capela e aí aqui na Terra implantaram avanços e conquistas que não existiam no mundo primitivo de então. Da mesma maneira está acontecendo hoje no nosso planeta, quando entidades serão retiradas, irão para mundos mais primitivos, fazer esses mundos progredirem ao mesmo tempo que eles irão ressarcir ou expiar seus graves comprometimentos morais. Então, Capela e a Terra têm a ver. Segundo algumas informações, o Cristo seria responsável por outros mundos também. E essa afinidade entre esse mundo de Capela e a Terra estaria relacionado, sim, com o comando do Cristo para fazer esses mundos progredirem.
segundo informações espirituais, o sistema Capella já é formado apenas por mundos evoluídos, enquanto que o nosso ainda existe, um mundo como a Terra, que está numa fase de regeneração. Muito bem, aí Eu tem vou a fazer a última... o Eu vou que fazer falta... uma pergunta antes, Alexandre, Não, para não perder o fio da... Ele falou de civilizações antigas. Né? E eu gostaria apenas de saber o seguinte: há algum registro de algum espírito falando, né, sobre a possível existência da vida? Possível o quê? Existência da Atlântida? Da Atlântida? Sim, a Atlântida é fato. O próprio espírito Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, na obra A Caminho da Luz, faz referência à Lemúria, Atlântida, e, se não me engano, a Mur. Então, faz, sim, referências a estas civilizações. Eu creio, Vanderlei, e aos nossos amigos que estão participando, que, claro, que essas civilizações mais antigas, como a Atlântida, terminou envolta em muitas lendas, né? Alguns conceitos extremamente, ainda aparentando extremamente fantasiosos, e outros que virão com o tempo ser perfeitamente mais esclarecidos. Eu acho que a gente vai ter, dentro desse avanço da nossa Terra, informações mais precisas do que foi, de fato, a Atlântida, do que foi a sua constituição social, seus avanços científicos, né? E eu acho que a gente está se aproximando, vai se aproximar de um tempo em que teremos mais informações seguras a respeito. Mas que a Atlântida existiu, eu particularmente não tenho qualquer dúvida, e o espírito Emmanuel, que é um dos espíritos mais nobres, né, que nós conhecemos no comando da informação espírita, faz referência na obra A Caminho da Luz, que eu recomendo a quem desejar conhecer a história da Terra a partir da visão espiritual. Muito bem, aí tem a Maria José Antonieto. O que falta para interagirmos com os extraterrestres, na sua opinião? Para tentar sintetizar, Maria José Antonieto, para tentar sintetizar, eu diria que faltam duas coisas fundamentais: moralização e coragem. São duas coisas fundamentais. Moralização e coragem. Volta. Vamos lá. Agora vamos para as considerações finais, começando aí com o nosso palestrante, nosso convidado de hoje à noite. Eu quero agradecer. Antes, para fazer o complemento, Alexandre, pessoas estão procurando saber informações sobre todos os seus livros, as suas publicações, onde eles conseguem, se existe um site, né, para buscar maiores informações. Tá certo. Pessoal, os meus livros, uma boa parte, graças a Deus, assim, estão esgotados, né? E eu passei a reeditá-los com selo nosso. Né? Eu publiquei pela DPL de São Paulo, vários livros, uns 8 livros, hoje eu tenho 14 publicados. Publiquei por editora Bom Tempo e passei a publicar pelo nosso selo Iluminar. Atualmente eu estou com 3 títulos apenas, que é o A Luz da Morte, Ajuda-te e Filhos de Lázaro. Ajuda de Filhos de Lázaro são psicografados por mim, e A Luz da Morte eu escrevi assim, da minha própria lavra. São esses 3, pretendo reeditar a Outra Vez que Morri e reeditar alguns outros livros que estão esgotados há algum tempo. Como é um selo pequenino, a gente não tem distribuição. Geralmente, como eu faço muitas palestras, então eu levo para os locais para fazer as palestras, né? Não se encontra em livrarias, né? E não tem ainda um site disponível. Mas aonde ouvirem falar, Frederico Menezes está fazendo palestra, saiba que o livro está lá. Perfeito. Mas aí, vamos então para o nosso encerramento do evento aqui, né? O pessoal está adorando a palestra, o evento, já estamos já com 1h51 minutos, né? Que foi previsto 1h15, mais ou menos. Já ultrapassamos aí bastante aí. Nós não queremos abusar do tempo aí do nosso palestrante, né? Mas eu vou pedir para ele agora para a gente fazer as nossas considerações finais, né, Frederico? Depois o Vanderlei, e entraremos com um resumo
das atividades lá do Crispim, através da UFO Piauí, né? E seus apoiadores, né? Então, vamos lá, Frederico. Eu quero agradecer ao pessoal da UFO Piauí, ao Brasil Network, né? Eu sei que outros companheiros poderiam ter a honra de estar aqui participando desta noite, e carinhosamente o Alexandre me fez convite, o pessoal da UFO Piauí, eu quero agradecer a participação, a audiência dos nossos internautas, né? Espero ter contribuído para algumas reflexões importantes, desejando a todos progresso espiritual, paz, confiança, coragem e a certeza que não estamos sozinhos, nem espiritualmente, nem em termos de humanidade. Não estamos sozinhos neste cosmos. Não estamos sozinhos nesse espaço infinito. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Que abramos o coração à lei de amor, da generosidade, da compaixão e sintonizaremos com estes irmãos queridos que já alcançaram também patamares mais avançados de moral e de inteligência. Deus abençoe a todos, um forte e grande abraço, e que continuem ajudando o pessoal lá do Piauí, do Maranhão, com o trabalho que o César Crispim realiza com a sua equipe e com as suas pessoas. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Alexandre. Prazer enorme. Muita paz. Muito obrigado aí pelas suas belíssimas palavras, pela sua palestra fantástica aí, nós tivemos vários comentários aí, e com certeza você voltará no futuro aqui, numa próxima edição aqui do nosso evento, né? Vanderlei, suas considerações finais aí, antes de eu colocar o resumão aí do nosso esforço aí, em conjunto com a UFO Piauí, do César Crispim. Vamos lá, Vanderlei. Bem, eu só tenho que agradecer a todos a participação, né? A nossa palestra com este fenômeno da espiritualidade, né? Muito elucidativo, e ganhou todos, ganhou a UFO Piauí, ganhou o Alexandre, ganhou todos aqueles que estavam assistindo essa palestra e que virão a assistir durante um bom tempo ainda. Lembro que é importante todos darem seu like, deixarem se inscrever, né, para que o país mais cresça, façam as suas doações, que esse projeto é belíssimo e que deve ser copiado por muitos outros grupos, tá? E, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Frederico, obrigado ao Alexandre, obrigado ao Crispim, pela oportunidade que nós estamos tendo no dia de hoje. A todos vocês, um bom final de semana e até breve. Alexandre, inclusive, vai notificar a todos vocês a próxima palestra. Vamos lá, nós estaremos aqui com o Robson Honorato na próxima semana, né? Na próxima sexta-feira, com o tema: o papel da evolução da consciência humana como portais de contato, civilizações extraterrestres. Será uma palestra fantástica. O Robson Honorato é um dos palestrantes daqui também de Recife, né? Que fala sobre portais, consciência e tudo mais, né? Então, a todos vocês que participaram aqui do nosso evento, quero mais uma vez agradecer ao nosso amigo aí, Frederico Menezes, ao Vanderlei, ao César Crispim. Não deixe de doar as cestas básicas para os nossos irmãos necessitados, né? Qualquer dúvida, entre em contato com o César Crispim. Eu vou colocar aqui mais uma vez as informações para doações. Aqui está. Banco do Brasil, agência 1491, conta 14277, dígito 8, da Comunidade Espírita Cristã Joana de Ângeles, CNPJ 27.547.260/1000, ao contrário, dígito 38. Também disponibilizamos uma outra conta bancária
que aqui está. Caixa Econômica, agência 0638, conta corrente 13-6, operação 003, do grupo Escândalo Legalizado de Teatro, é uma outra organização que está apoiando o esforço dessa campanha. E temos também aqui, né, Banco Itaú, agência 4826, conta 40-357, dígito 0, do próprio César Augusto Félix Crispiniano, que é o César Crispim. CNPJ 586-033-871-68. Ok? Vocês podem doar meia cesta básica, uma cesta básica, 2, 3, 4, o quanto vocês puderem fazer para ajudar o próximo. Ok? Então, são essas aí as informações de como doar. Nos espere no próximo evento, na próxima sexta-feira, às 20 horas, em ponto. Ok, Vanderlei? 20 Perfeito. Horas. Então, estarei aqui sem falta. Com certeza. Então, uma boa noite a todos. Nossos agradecimentos em nome do Crispim. Aí, Frederico, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão aí no coração e nos vemos, ok? Boa noite. Boa noite.